Amém. Vamos orar, irmão. Senhor, dá-nos a tua palavra, que é da tua palavra que nós necessitamos. Sem ela não podemos viver. Somente pela tua palavra, Senhor, é a vida. Nós queremos a tua palavra, Senhor. A tua palavra viva manifestada entre nós, Senhor. Esta noite, Senhor, envia a tua palavra, goteja a tua palavra, Senhor, como orvalho, Senhor, sobre a relva, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, a ti seja a glória, a ti seja a honra, que toda a nossa atenção seja para o Senhor esta noite. Nós necessitamos de ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, esta noite. Ajuda-nos a entender esse momento, Senhor. Ajuda-nos a compreender a tua vontade para esse tempo, Senhor. Tu estás operando grandemente, Senhor, em todo lugar, Senhor. Não queremos, ó Deus, de forma alguma perder o mover do Senhor, perder a tua visitação, Senhor. Mas nos dê discernimento, assim, espiritual, Senhor. Nos dê um coração propício, Senhor, a receber, Senhor, a tua palavra, a receber, Senhor, aquilo que o Senhor está nos dando, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Quebranta o nosso coração, prepare os nossos corações, Senhor, como uma boa terra, Senhor, porque é de ti que nós precisamos. Amém. Amém. Vamos abrir, irmãos, as Escrituras no Salmo 119. Salmo 119. No verso 105. Todos acharam? É importante, irmãos, darmos ouvidos à palavra do Senhor em todo o tempo, né? O momento da reunião é um momento único, é um momento que o Senhor está ali falando diretamente com a igreja, e nossos ouvidos, nossos corações estejam abertos, né? Atentos, porque quando a igreja se reúne, quando a igreja se junta, ali o Senhor ordena a sua vida, ordena a bênção, e para sempre isso, amém? Não é algo momentâneo, é algo que vai durar para toda a eternidade. Nossos corações sejam abertos à palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus, irmãos. Amém. Verdade. É a palavra de Deus que deve conduzir nossos passos, guiar a nossa vida, o nosso coração, nossos pensamentos. É a palavra de Deus que deve ser o nosso norte em todo o tempo. Nós podemos tomar posições baseadas nos nossos próprios pensamentos, né? Provérbios diz: não se firmes no seu próprio pensamento, né? Então isso é uma exortação que precisamos trazer a nossa lembrança, né? Não se firmar nos nossos próprios pensamentos. Pronto, o pensamento do homem é vão, o pensamento do homem é passageiro. O pensamento do homem não pode sustentar a sua vida. Ele pode gerar por um momento alguma coisa, mas logo vai passar. Então todas as nossas decisões, a nossa vida, ela tem que estar sustentada pela palavra do Senhor. A palavra de Deus é aquela rocha firme, né? Que aquele homem prudente edificou a sua casa. Então a casa do Senhor
está sim sendo edificada sobre esta rocha. Porque o Senhor, Ele é esse homem prudente. Quando se fala ali nos evangelhos, aquele que ouve e pratica, vai ser assemelhado ao homem prudente, né? E esse homem prudente é o próprio Senhor. Então ele está edificando a sua casa sobre ele mesmo, sobre esta rocha eterna. Amém? Então isso vai trazer uma lembrança, irmãos, que a palavra de Deus, ela não pode ser substituída por uma outra forma de viver. Nós não podemos permitir que outro pensamento conduza a nossa vida. Nós vemos ali Paulo escrevendo e falando de Demas. Demas foi um companheiro de Paulo, um cooperador, estava com Paulo, viveu com Paulo, presenciou tantas coisas ali com Paulo, mas em um determinado momento Paulo diz que Demas me desamparou, amando o presente século. Então esse é um perigo quando nós deixamos de amar a palavra de Deus, quando nós deixamos de amar a palavra do Senhor, quando nós deixamos a palavra do Senhor em segundo plano, nosso coração já é tomado por sentimentos do mundo, por amor ao mundo que nos preserva, que nos blinda. O nosso coração do mundo é a palavra do Senhor. É a palavra do Espírito que guarda e preserva os nossos corações, os nossos sentimentos, a nossa vida. Então é com muito temor que eu falo isso esta noite, e o temor é algo que nós precisamos buscar diante do Senhor, pedir como o salmista pediu: Senhor, une o meu coração ao temor do teu santo nome. Porque, irmãos, tudo está ligado. Eu deixo a palavra, porque eu deixei a palavra, porque eu deixei de caminhar pela palavra, porque eu deixei de temer o Senhor. O temor de Deus está ligado à sua soberania. Então a palavra de Deus é soberana sobre todas as coisas. Não importa o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Não importa o que eu quero fazer, mas se aquilo que eu quero fazer, Deus não está naquilo, eu não devo fazer. Eu não posso fazer as coisas por meu próprio deleite. Então o salmista aqui, ele nos traz uma luz acerca do nosso caminhar. No verso 105 do Salmo 119, diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Então aqui ele não deixa nenhum tipo de dúvida. Ele afirma que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Ele não deu uma segunda opção. Ele não deu uma outra abertura para nós criarmos uma outra experiência. Ele disse que nós queremos caminhar perfeitamente, corretamente, prudentemente, é pela palavra do Senhor. A palavra de Deus é que deve conduzir os nossos pés. Pés que não estão sendo conduzidos pela palavra são pés que estão embaraçados com as coisas desta vida. O escritor de Hebreus, ele diz no capítulo 12, vamos abrir aqui comigo, irmãos, em Hebreus capítulo 12.
Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, ou em outras traduções diz com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, irmãos, uma consideração e uma comparação também que nós devemos pensar nessa noite. Ser humano, pela palavra, os meus pés estão embaraçados. Aqui o escritor de Hebreus claramente nos ensina, nos exorta, para corrermos com perseverança, com paciência, a carreira que nos está proposta em Cristo, olhando para Ele. Então, você não anda pela palavra, automaticamente significa, irmão, que eu não estou olhando para Ele, porque Ele é a palavra, Ele é a palavra viva que foi enviada pelo Pai. Então, se nós não estamos andando por Ele, que é a palavra viva, os nossos pés estão embaraçados. E esse embaraço pode ser um pensamento, pode ser a minha própria vontade, o meu próprio ego, pode ser as coisas do mundo, algo que eu desejo muito, e que o Senhor não está nessa situação. E nós temos que tomar muito cuidado para percebermos, irmãos, e discernirmos os nossos movimentos diários, se o Senhor está ou não conosco. Porque senão eu posso estar embaraçado com os meus pés e não caminhando pela palavra. A palavra não estará sendo luz nem lâmpada para os meus pés. Eu estarei com meus pés amarrados. E é o tempo, irmãos, agora. Ele nos exorta para ver aquela multidão que pela fé venceu todas as coisas, que caminhou pela vontade do Senhor, que está em Hebreus 11. Todos aqueles que o Senhor mencionou ali, os seus nomes, os seus feitos, foram homens e mulheres que caminharam pela palavra, pela vontade de Deus. Quanto mais nós nos dias de hoje, não podemos nos distrair com coisa alguma. Antes, devemos ser diligentes quanto a tudo aquilo que nós já temos ouvido da parte do Senhor. Para que os nossos pés, irmãos, não estejam presos. E com isso, eu não vou conseguir caminhar e nem avançar na vontade do Senhor. Paulo fala, vou dar um exemplo dos irmãos, Paulo fala, deixando as coisas que atrás ficam, e prosseguindo, e avançando para as coisas que estão diante de mim. Ou seja, algo do passado pode prender os meus pés, me amarrar, e eu não poder avançar nas coisas do Senhor. Então é um tempo, irmãos, que nós precisamos de Espírito Santo. Convença o nosso coração. Amém. Ganhe o nosso coração. Amém. Nós rendemos o nosso coração ao Senhor. A dureza de coração, irmão. Como bem o irmão falando acerca de Moisés, o Senhor também menciona acerca de Moisés, quando o Senhor fala e diz que
o Senhor enviaria um anjo para estar com eles e direcioná-los até a terra prometida. Porque o Senhor falou, porque se eu estiver no meio de vocês, certamente perecereis, porque são homens de dura serviço. E Moisés vai diante do Senhor e diz ao Senhor, mas então se o Senhor me escolheu, se eu achei graça diante dos teus olhos, se a tua presença não for conosco, eu não vou sair daqui. Porque é a tua presença que nos faz ser diferente de todos os outros povos. Oh, Deus. É a tua presença. E nós, irmãos, na nossa caminhada, muitas vezes admitimos viver sem a presença do Senhor. Um homem desejou dar uma festa e pediu para os seus servos convidar muitas pessoas. E os servos desse senhor, enquanto convidavam, muitos desses convidados davam uma desculpa. Olha, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu não posso por causa daquilo outro. Nós precisamos entender que o Senhor tem nos chamado para as suas bodas, irmãos. E se nossos pés não estiverem desprendidos, o nosso coração não estiver aonde o Senhor quer e deseja, nós também seremos um desses convidados que vão dizer assim, olha, eu comprei um campo, olha, eu tenho que fazer, tenho que enterrar meu pai, olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo, eu não posso agora. É isso que o Espírito Santo está falando esta noite, irmãos. O Senhor quer ganhar o nosso coração para Ele. Ele não quer que ninguém de nós fique de fora naquele dia, mas quer que nós avancemos agora. Mas avancemos com o coração diante dEle nas coisas celestiais. As coisas terrenas, meus irmãos, passam. As coisas terrenas passam e vai passar. A palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Então é isso que o Senhor está falando conosco. Então eu entendo toda mudança na nossa vida tem que ser para o Senhor. Toda mudança tem que ser para o Senhor. Senão não teremos aproveitamento, não é verdade? Então tudo que acontece na nossa vida é para nos amadurecer. Tudo que o Senhor nos fala é para nos amadurecer. Agora o nosso coração está disposto a obedecer ou não obedecer a palavra do Senhor? Isso faz uma grande diferença, irmãos. Para obedecer ao Senhor vai exigir de nós sim uma ação, um esforço, uma renúncia, e começa pela nossa própria vontade. Amém. O que o Senhor pede de nós? O que o Senhor pede de ti? Você já parou para pensar? Segundo as Escrituras, que nós o temamos. É uma das coisas que o Senhor pede de nós. Que nós o servimos. A outra coisa que o Senhor pede de nós. Que nós o louvamos. Uma das coisas que o Senhor pede, mas uma das coisas que o Senhor pede de nós. Então nós sabemos o que o Senhor quer de nós. Mas nós precisamos, para todas essas experiências, da palavra do Senhor. Nós só alcançaremos essas coisas e podemos depois oferecer para o Senhor se andarmos corretamente pela palavra de Deus. Porque eu posso muito bem querer oferecer algo no paralelo. Eu
Eu posso oferecer algo que o Senhor não pediu e não está pedindo de nós. Os irmãos estão compreendendo? O Senhor quer receber aquilo que Ele já nos deu como experiências. Ele não vai pedir nada de nós aquilo que Ele não nos deu. Então, o tempo que nós estamos vivendo, amados irmãos, é um tempo que nós devemos viver para Deus em temor e tremor, segundo a Sua palavra. Vamos abrir aqui comigo em Êxodo. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Irmãos, o Senhor nos chama para vivermos para Ele. Jesus é a fonte de vida do Pai. Nós podemos ter muitas dificuldades, lutas, provações, e temos e vamos ter, mas nele encontramos a paz. Porque Ele é a nossa paz. Amém. É Ele que nos livra de toda aflição. E se Ele não nos livrar das aflições, irmãos, Ele vai nos fortalecer na fé para que nós passarmos pela aflição. E no final, termos uma fé nele somente. A provação quando passamos por ela, podemos ver a provação como uma chama grande, um fogo grande, ardente. Quando passamos, as impurezas ficam. Pedro falou, é como o ouro provado no fogo. O ouro, a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro provado. Nós temos que pensar nisso. Eu estou passando por tantas tribulações, mas se o Senhor não nos livrar da tribulação, com certeza, irmãos, quando nós passarmos por ela, a nossa fé será muito mais elevada. Teremos um amadurecimento melhor. Amém. Verdade. Teremos um entendimento melhor das coisas do Senhor. Corações limpos, purificados pelo fogo. Então é importante entendermos que é a palavra do Senhor que sustenta o nosso caminhar, que sustenta cada passo que damos, que sustenta os nossos pés. A palavra do Senhor é como aquela rocha firme, onde o Senhor sustenta os nossos pés sobre ela. A palavra de Deus é a rocha da nossa salvação, irmão. Não podemos trocar essa experiência por um gozo instantâneo. Para termos aquele gozo completo que os discípulos do Senhor tiveram, que está escrito lá em João, uma das cartas de João, nós precisamos, irmãos, estar com Ele, passar todas as coisas com Ele, tocar nele, contemplá-lo, experimentar da palavra da vida. Aí o nosso gozo vai ser completo, irmão. Então aqui em Êxodo, capítulo 33, vamos ler do verso 1 ao verso 3. Êxodo 33,
verso 1 ao verso 3. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti. Eu lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus e os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Então o Senhor enviará um anjo para caminhar com eles. Mas o Senhor falou: mas eu não irei com vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz. Para que não aconteça, para que eu não consuma vocês durante o caminho. E na segunda parte, do verso 12 ao verso 17, eu aconselho os irmãos que depois os irmãos continuem toda essa leitura, amém? Só para nós ganharmos tempo. E a partir do verso 12 diz assim, no 33, 12: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos. Eu te conheço por nome. Então Moisés foi ao Senhor e disse: Senhor, a tua presença, é a tua presença conosco. Se nós achamos, se eu achei graça aos teus olhos, é a tua presença que eu quero que vá conosco. É isso, irmão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Se a palavra de Deus não estiver conduzindo nossos passos, nós não podemos sair do lugar. Os irmãos estão compreendendo? Quantos passos nós demos sem a palavra de Deus? E quantos prejuízos nós tivemos por causa disso? E eu vejo que ainda continuam fazendo da mesma forma. Não podemos caminhar por um sentimento nosso próprio do coração. Devemos caminhar pela palavra do Senhor. Ela é segurança para nós, irmãos. Quando o Senhor enviava uma palavra, eles faziam conforme aquela palavra, e aquela palavra respaldava a vida deles. Amém. A palavra de Deus é segurança para todos aqueles que creem. Aqueles que creem é aqueles que caminham pela palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela opera em nós. Ela combate contra nós, contra o nosso ego, contra o nosso Amaleque, que vive dentro de nós, combatendo diariamente contra a vontade do Senhor. Mas nós insistimos em ficar da mesma forma, no mesmo lugar. Lembram da experiência de Moabe? Moabe foi um homem que não deixou ser mudado de vasilha.
ser trocado, ser tocado, ser transformado pelo Senhor. E a palavra de Deus diz que ele ficava sentado sobre as suas borras. Ele nunca foi transformado. Ele quis sempre ficar numa posição de sossego. Não se comprometia com nada, não permitia o trabalhar do Senhor na vida dele. E o Senhor disse para ele: por causa do teu coração soberbíssimo, isso vai abater a tua vida. Então, irmãos, o que guarda o nosso coração da soberba é a palavra de Deus. Se nós tomarmos qualquer posicionamento contra a palavra, contra o corpo, certamente vai sofrer o dano. Nós não podemos abrir mão da palavra do Senhor. E não é uma palavra no nosso intelecto, é uma palavra revelada no nosso espírito. Lembra que Moisés falou? A tua presença nos faz ser diferentes de outros povos. E por que ainda nós continuamos a ter a mesma vida do meu vizinho? Porque eu não tenho andado na presença do Senhor. A preocupação de Paulo não era simplesmente conhecer a Deus, era ser conhecido de Deus. É diferente. Paulo queria ser conhecido de Deus e ele foi. Lembra quando lá em Atos foram expulsar o demônio que estava no homem? O demônio falou assim: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, e vocês quem são? Paulo era conhecido pelo Senhor. Por quê? O que ele disse diante do rei Agripa? Nunca fui desobediente à visão celestial. Nós não podemos, irmãos, ser desobediente à visão celestial. Se o Senhor nos deu uma visão e nos pôs nesse caminho, nós não podemos retroceder por coisa alguma, por nossos próprios sentimentos. Ah, mas eu deixei de fazer isso. Eu achei que isso está acontecendo agora porque eu não fiz isso. Irmão, se você não fez quando era para fazer, não faça agora. Porque você vai arrumar um outro problema para você, pior. Estará saindo da visão do Senhor. Você vai se envolver nesse negócio. Você vai se envolver nesse sentimento. Isso vai destruir a tua vida, vai apagar a chama do Espírito Santo na tua vida. Vai te tornar um homem, uma mulher insensível à vontade de Deus. Insensível. Nós não podemos permitir isso na nossa vida. Nós temos que ser um fogo do Espírito na nossa vida. Pela palavra, a palavra de Deus tem que aquecer o nosso coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo dentro de mim. Nós não podemos retroceder por nada, não podemos ceder. Nós temos que ter convicção do Senhor. Nós não podemos, irmãos, trocar as coisas do Senhor por uma verdade relativa. Você sabe que é uma verdade relativa? Hoje se tornou, tudo é verdade. Tudo é verdade. Um prega uma coisa, outro prega outra, outro prega uma coisa, outro prega outra, né? Sabe aqueles bonecos que ficam no posto de gasolina, chamado João Bobo? Que é inflamável, o vento fica batendo, vocês ficam lá e fica assim. Os crentes, tem um monte de crente assim, irmão. João Bobo. Por causa dessa verdade relativa, eles não têm uma experiência na rocha que é Cristo.
na palavra do Senhor. E nós não podemos aceitar isso. Tem que permanecer firme, sendo fiel a Deus, fiel ao Senhor que prometeu e também fará. Quem prometeu? Não é homem para que minta, é o Senhor dos exércitos. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquele que nesses últimos dias tem falado com a igreja. Aquele que agrada o coração do Pai. Nós não podemos, irmãos. A nossa mudança de vida, de pensamento, deve se vir por um arrependimento para Cristo. A nossa mudança de vida não pode vir pela uma mudança de entendimento próprio. Isso não foi bom no passado, agora eu vou fazer diferente. Esse cara de novo errando. Lembra o que eu disse? Melhor, eu só citei o que Paulo disse aqui. Deixando as coisas que atrás ficam. E avançando. Não é deixar e querer fazer diferente. É deixar e avançar. Então o Senhor está nos mostrando um caminho que é pela palavra dele. Amém? Amém. Vamos abrir aqui para a gente Salmo 16. Então depois os irmãos leem todo o capítulo de Êxodo 33. Amém? É Salmo 16. Salmo, verso 11. Salmo 16, verso 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Quem vai nos fazer ver a vereda da vida, irmãos? O Senhor. Se nós andarmos pela sua palavra, vai chegar um dia que nos fazer ver Jesus Cristo. Os nossos olhos verão a Jesus Cristo, irmãos. Ele é a vereda da vida. Aqui diz muito mais. Que na sua presença há abundância de alegria. Porque há corações tristes? Porque não encontraram o Senhor. Na tua destra, na tua mão direita, há delícias perpetuamente. Irmãos, isso é delícias perpetuamente. O que está na mão do Senhor não é o que eu faço. O que eu faço para mim. Não é a minha própria casa que eu vou edificando, dentro daquilo que eu gosto. Não, minha casa tem que ser edificada dentro daquilo que o Senhor se agrada. O Senhor exortou o povo lá no passado. Olha, vocês estão cuidando das suas casas estucadas. Vocês estão ornamentando as suas casas, estão preocupados com as suas casas, enquanto minha casa está deserta. Eles se preocupavam mais em ter casas bonitas, preparadas para eles mesmos, do que com a casa do Senhor, que estava precisando de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, que todos fazem parte da casa do Senhor. Nós devemos, irmãos, priorizar a edificação da casa de Deus. Amém. Porque é isso que o Senhor prioriza. O Senhor não vai deixar faltar nada. Se nós priorizarmos o problema, sabe por que faltou? Porque nós deixamos de priorizar a casa do Senhor. Nós deixamos de priorizar
a vida do outro. Nós começamos a buscar aquilo que era meu. E a palavra de Deus diz para nós buscarmos aquilo que é do outro. Isso é priorizar a igreja, irmãos. Quando nós invertemos essa posição e colocamos em primeiro plano, a escassez. A chuva não desce. O solo não produz. Mas o Senhor permite para nos dar uma lição. José estava no Egito. José não era egípcio. José não pertencia àquela terra. Mas o Senhor usou aquele homem para atingir o Egito. Para abençoar o Egito. 7 anos, irmão. Quando nós damos ouvidos ao Senhor, quando nós entendemos o chamado, quando nós entendemos que nós estamos administrando, não é o nosso, é do Senhor. José estava administrando algo que não era dele, que era do faraó. O Senhor usou aquele homem, porque viria uma fome sobre o Egito. Ele estava atento à voz do Senhor. Então, quando nós estamos caminhando pela palavra, irmão, a fartura, a direção de Deus. Agora, quando nós tiramos a nossa mão e olhamos para nós, isso em todos os aspectos, eu fico magro da presença de Deus. Minha alma definha, como definhou aqueles homens que estavam no deserto, porque deixaram de olhar a palavra, deixaram a palavra de lado, porque esqueceram da palavra do Senhor. A nossa mente espiritual, ela deve priorizar a palavra de Deus, porque se nós esquecermos, a nossa alma terá magreza. Está escrito lá no Salmo 106. Eles buscaram os seus próprios interesses, eles fixaram uma experiência é aquilo que nós queremos. O Senhor não teve como fazer outra coisa a não ser deixar eles caminhar nos seus próprios pensamentos. Leia o Salmo 106 depois. Eles esqueceram da palavra de Deus. Eles cedo se esqueceram do conselho de Deus. E todas aquelas situações de inveja, de traição, de murmuração, tomaram conta da vida daqueles homens. E a alma deles ganharam magreza. Pedro fala, alcançando o fim das vossas... Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. É o contrário. Então, quando eu dou lugar à palavra, eu estou cooperando para que, no fim, a salvação de Deus nos alcance. Não podemos trocar o que é eterno para aquilo que é, irmãos, passageiro. Nós não temos essa opção. Porque um dia o Senhor nos chamou e nos separou. Nós não podemos retroceder. Se nós retrocedermos, a vida do Senhor não tem prazer em nós. Porque retrocedemos do Filho. Retrocedemos da presença do Senhor. Então, meus amados, nós temos que tomar ânimo no Senhor e avançar, mas avançar pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Vamos abrir no Salmo 34. Vamos ler primeiro o Salmo 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Aonde está o manancial da vida? Em Cristo. E se
nós queremos mais luz no nosso caminhar, irmãos, devemos permanecer na luz que o Senhor um dia brilhou sobre nós. Então, os nossos olhos foram abertos para vermos que o Senhor é o nosso manancial de vida. Agora, voltando no Salmo 34, você quer ter visão ampliada do Senhor, não vê a quantidade, não vê esse momento que nós estamos passando, não vê isso, os nossos olhos não é para estar nisso, nossos olhos não é para estar no nosso negócio, nossos olhos não é para estar nos nossos problemas, nossos olhos não é para estar naquele irmão deixou de fazer, então eu não vou fazer. Não, nossos olhos não é para estar nisso. Nossos olhos é para estar nisso. Verso 5 do Salmo 34. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Amém. Amém. Para quem nós devemos olhar em todas as situações? Quem vai iluminar, irmãos, a nossa vida? Quem não vai deixar que nós sejamos confundidos? Quem? Cristo. O Senhor Jesus. Mas nós precisamos olhar para Ele. Se olhar para uma situação, não está dando, não vai dar certo, o Brasil está indo de mal a pior, vai ter um governo que vai vir não sei o quê. Não é para lá que nós devemos olhar, é para Jesus que nós devemos olhar. Porque se nós olharmos para Ele, seremos iluminados o nosso rosto. O nosso rosto vai brilhar e não seremos confundidos. Sabe quem será confundido? Aquele que tem os rostos sem brilho. O Senhor quer mudar o nosso coração, irmão. Amém. Não mudar de salão, é mudar de coração. Amém. Há uma situação desse tamanho, nós somos tão pequenininhos. Quem que foi falando que leu esses dias? Acho que foi o irmão Olívio, né? Falou nós éramos como gafanhotos diante daqueles gigantes. Irmãos, se nós não olharmos para o Senhor, nós veremos aqueles gigantes enquanto nós somos pequenininhos e não veremos nem a Deus. Nós estamos sendo de arrependimento por falta de posicionamento diante do Senhor. Diante do Senhor. E então, irmãos, essa noite, cooperar com os irmãos, cooperar com a fé dos irmãos, impulsionar os irmãos para frente, desprender os nossos pés, desprender o nosso coração, desprender a nossa mente, para podermos correr livremente a carreira que está proposta em Cristo, olhando para Ele, tendo nossos rostos transformados, brilhando. Aí sim nós não seremos confundidos, pois podemos passar até um aperto, mas o Senhor fala, não, o rosto dele brilha, ele não será confundido. É o nosso coração que tem que mudar, irmãos. É o nosso coração. Nós podemos ter uma mina de diamante, mas se o meu coração não está disposto a agradar o Senhor, eu não vou dar R$2. Eu não vou deixar nem usar o meu carro para irmãos, para buscar irmãos para a igreja. Não vou convidar nenhum irmão para ir na minha casa. Não vou dar nem um almocinho, nem uma janta para o meu irmão. Porque a avareza vai tomar conta. E aquilo que é meu será somente meu. Não será como algo que o Senhor nos deu para abençoar.
Elas têm que ser mais da igreja do que eu. Essa é a verdade. Tem que ser mais da igreja do que eu. Quando eu começo a pôr restrição, irmão, porque eu já não estou andando pela palavra. Quando eu tento preservar para mim, eu não estou jamais andando pela palavra. Porque a casa do Senhor, irmão, é uma casa onde tem pão, onde tem água, onde se mata a sede, onde se mata a fome de todos. É onde eu deixo de lado. Quando ajuntar, se você tem fome, come na tua casa. Para não causar nenhum problema para o irmão. Dá preferência para ele. Isso, irmãos, é o evangelho do reino. Mas quando nós deixamos de andar pela palavra, isso toma conta do nosso coração. Isso volta de novo. Presta atenção, quando o irmão ele sai daquele posicionamento que o Senhor colocou, ele volta a praticar as mesmas obras, as mesmas coisas. É sério, irmão? O que o Senhor está falando conosco nessa noite é muito sério para realmente sondar os nossos corações, sondar a nossa vida. Eu vejo os céus abertos. Amém. Mas para isso nós precisamos morrer. Para nós mesmos. Você quer morrer? No céu não tem lugar para minhas coisas. Se hoje eu não reparto, se hoje eu não estou junto, se hoje eu não pago um preço, inclusive para subir o Monte Santo do Senhor, é aquele que sofre o dano. Jesus não sofreu dano? Aquele que sofre dano. Se nós não estivermos sofrendo dano, irmão, eu não sei qual é a tua experiência, mas eu garanto que cada um tem a sua experiência. E quando o Senhor me coloca no lugar, eu tenho que sofrer a minha experiência, até que eu seja aprovado pelo Senhor. Então nós precisamos permitir trabalhar da palavra mesmo. Limpar minha vida, meu coração, meu entendimento, as minhas razões, meus direitos. Nos fazer homens e mulheres servos. E nem ontem nós estávamos conversando com o Renato, vou fazer essa consideração, né? O Renato estava lavando louça, né? Eu vou dar esse exemplo. Lavando louça, daí a Manu chegou para ele: pai, o que você está fazendo? Ele falou para ela: eu estou lavando louça. Ela falou: pai, homem não lava louça. Daí ela falou: mas de onde você aprendeu isso? Eu ouvi, ele aprendeu, né? Eu aprendi sozinha. Aprendi sozinho, ela falou. Daí a oportunidade de dizer: mas os servos do Senhor, sim, eles lavam louça para suas esposas. Eles servem as suas esposas. Estou dando exemplo de lavar louça, mas é de uma maneira geral. Né? Eles servem. Eles servem. Ele deixa a sua prioridade. Ele continua sendo diante de Deus. É Deus, Cristo, o homem e a mulher. Tem uma hierarquia. Ele continua sendo. Mas, na prática, ele deixa de lado a sua prioridade em função do outro. Isso, irmãos, é o ensino do reino de Deus. Amém. Não estou inventando nada. Começa em casa. Você pode superar, não. Você pode compensar em outras coisas, né? Mas não deixa de servir. Você servir. Porque senão nós teremos que nem aquela foto
Tinha muito antigamente no patriarca, sentado na melhor poltronona, todos aqueles 15 filhos do lado aqui, né? E a mulher ali em segundo plano. E não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, quem está sentado naquela poltrona é Cristo. E nós estamos do lado como seus servos, seus pés, para servir. Isso é na nossa casa. Isso é na nossa casa. Temos que resgatar, irmãos, os princípios do reino. Amém. Amém. Os princípios do reino. Não os meus princípios. Não vão fazer participante de coisa errada. Princípios errados. Não podemos. Forma alguma. Amém? Vamos orar? Amém. O Senhor resgate o nosso coração do reino dele. E começa dentro da nossa casa. Começa com as nossas coisas. Às vezes nós queremos começar um negócio, né? Se a gente lembrar, por exemplo, né? Quando o livro começou, se ele fosse esperar ele ter tudo que ele tem hoje como empresa, ele nunca teria começado. Mas ele começou num lugarzinho, num negócio cheio de bucha, né? Ou ele limpava tudo para entrar, né? Lá tomava conta, né? Então ele não esperou ter o que tem como empresa para começar, ele começou. Nós temos que começar, irmão, com aquilo que você tem mudado. Quando eu me aposentar, quando eu tiver um carro novo, quando a minha casa, construir aquela casa grande. Você tem um carro? Sirva com o teu carro. Você tem uma casa? Sirva com a tua casa. Comece com aquilo que você tem. É simples, o reino de Deus é simples, nós vamos voltar a essa simplicidade. Amém? Amém. Senhor, nós estamos diante do Senhor e Tu conheces todas as coisas. Nosso coração deseja a Ti, Senhor. Ó Senhor. Deseja a Tua presença, andar pela Tua palavra, Amém. ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver o Teu reino, Senhor. Esse reino simples, esse reino prático. Amém. Queremos exercitar aquilo que o Senhor tem já repartido conosco. Que a igreja seja impactada, Senhor, pela Tua palavra. Amém. Que a igreja seja movida pela Tua palavra. Que os corações de pedra sejam quebrados. Que possamos voltar àquele princípio do reino do Senhor. Amém, Senhor. Aquela visão simples e pura, Senhor, que o Senhor nos deu um dia. Amém. Pela Tua verdade, Senhor. Graças damos a Ti nesta noite pela vida da igreja. Louvamos e adoramos o Senhor pela vida dos irmãos, por esse lugar que o Senhor tem concedido para nós. Amém. Damos graças ao Senhor. Também damos graças ao Senhor e lembramos diante de Ti a vida dos irmãos que não puderam vir. Sim, Senhor. Ó Senhor, que Tu fortaleces e restaura a vida dos irmãos, aqueles que estão enfermos. Ó Senhor, aqueles que estão passando por dificuldade. Tu traga uma visitação pela Tua presença e ajuda, Deus, a cada irmão, fortalecendo, trazendo a eles, dando a eles a vitória do Senhor. Ó Deus, quero nessa noite abençoar a vida da igreja, Senhor, com a Tua presença. Ó Senhor. Em nome de Jesus. A Ti toda a glória. Toda a glória. Amém.